Olá pessoal, tudo bem? Professora Tassiane aqui. Então, nessa semana, devido às situações atípicas, a gente vai fazer uma aula online, tá? Vou passar o conteúdo que a gente veria na terça-feira para vocês. Então, a gente está entrando agora na unidade 2, falando de petrologia básica e geologia física. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Ambos esses tipos de rocha têm uma dinâmica endógena, ou seja, são processos que ocorrem no interior do planeta Terra, tá? Dentro da camada terrestre ali, e aí eles vão formar essas rochas diferenciadas, né? Que são as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Essa dinâmica endógena pode ser, então, a formação do magma, o próprio vulcanismo, a movimentação das placas tectônicas, o dobramento de alguma rocha devido à pressão. Tudo isso vai classificar esses processos endógenos e vai gerar esses dois tipos de rochas que a gente vai conversar um pouco hoje. Entrando então nas rochas ígneas, nós temos dois tipos de rochas que podem acontecer derivadas desse tipo de processo. Nós temos as rochas ígneas plutônicas ou intrusivas, que vão acontecer quando? Quando tem uma formação dessas rochas na profundidade da crosta. Então, dentro da crosta terrestre, vão se formar esse tipo de rochas que são as intrusivas, né, de estar dentro, né, introduzidas no interior da crosta terrestre. Já o segundo tipo de rocha são as rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas, e elas vão ocorrer pela solidificação do magma. Então, o magma é expelido para a superfície terrestre, ele se solidifica, vira um sólido, né, e forma essas rochas aqui vulcânicas ou extrusivas, tá? E ambas essas rochas têm então a origem pelo magma, né, que é aquela camada, né, que a gente conversou na primeira aula quando falou das formas, né, da Terra. Então, a gente vai ter a formação do magma na camada interior ali do nosso planeta Terra. O magma, ele pode ter vários elementos dentro dele. Então, ele vai ter alguns gases, que são elementos voláteis, que vão evaporar, né? E aí ocorre essa solidificação. Vão ter alguns minerais já cristalizados, ou minerais que estão em processo de cristalização, que vão auxiliar nessa geração aqui das rochas. E pode ter ainda material fluido. Esse material fluido vai variar de composição química e vai gerar diferentes rochas à medida que, né, for acontecendo esses processos aqui, ou no interior, ou essa solidificação externa. E o material que é extravasado, quando o magma é extravasado, né, para fora da crosta terrestre, é o que a gente conhece por lava, que vai acontecer nos processos vulcânicos ou extrusivos. Continuando então, a formação do magma, ela depende de um aumento da temperatura, então vai ter uma alta temperatura, né, lá nessa camada magmática, alívio de pressão. Então, o que eu tinha que estava pressionado, solidificado, quando eu aumento a temperatura, essa pressão vai se soltando, e ainda pela presença desses gases voláteis. Essas três características vão causar a formação dessa camada magmática, tá? E aí, se eu tiver uma rocha que esteja parcialmente solidificada naquela região, com essas três características, eu vou ter a fusão parcial dessa rocha. Essa rocha que já existia, que é uma rocha pré-existente, a rocha mãe, que a gente vai chamar daqui para frente, o nome dela, o que a gente utiliza como termo técnico na geologia, é protólito. Tá? Vocês podem se deparar com esse termo, né, no decorrer das aulas. Então,
é o protólito, é a primeira rocha que existia lá e que vai ser modificada devido a algum processo. Então, se eu tinha um pedaço de rocha, né, um maciço rochoso que já estava começando a se solidificar, se eu modifico ele por essas 3 características, eu vou gerar, né, vou modificar o meu protólito, certo? A ascensão do magma, então, né, a extravação dele, quando ele está dentro da camada terrestre e aí ele vai para fora para gerar as rochas vulcânicas, as extrusivas, vai acontecer principalmente por uma diferença de densidade, tá? Diferença de densidade entre a camada magmática que estava dentro e a camada externa aqui, a atmosfera. Essa diferença de densidade vai gerar uma reação que pode ser extrusiva, tá? Levando a esse magma a ascender para fora, né, dessa camada magmática de baixo, tá? Vai ascender por aonde? Pelas falhas e fraturas que a gente tem no relevo da crosta terrestre. Vão ser os caminhos preferenciais. Então, realmente, os espaços, as aberturas, né, que tem na crosta que vão deixar com que esse magma passe. O bolsão de magma que fica aqui embaixo, que vai gerar essa ascensão, é chamado de câmara magmática. Então, se vocês observarem aqui, a gente vai ter essa câmara e vai ter alguns espaços para que o magma consiga ascender e ser extravasado, tá? Gerando assim a lava. Beleza. O magma, pessoal, ele vai ter diferenças químicas e mineralógicas significativas. Então, nem todo magma é igual. A gente consegue classificar diferentes magmas dependendo principalmente da sua porcentagem de sílica. Essa é uma das classificações. Então, dependendo do teor de sílica que a gente vai ter no magma, tá joia? A gente vai ter uma classificação de minerais diferentes que vão compô-lo e assim vamos ter uma geração de rocha diferenciada em relação, né, aos minerais que compunham esse magma inicialmente. Então, se vocês observarem aqui, né, na lateral, nesse desenho da lateral, se eu tenho magma básico com 45, 52% de sílica, os minerais que eu vou ter em maioria vão ser os piroxênios, aqui a olivina, o plagioclásio, tá? Se eu vou indo para uma porcentagem bem maior de sílica, então se eu tenho cerca de 65% de sílica, a gente já vai gerar outros tipos de minerais, o que vão gerar outros tipos de rocha. Por exemplo, aqui feldspato potássico, muscovita e já vem para o quartzo, que tem um alto teor de sílica, beleza? Então, dependendo da porcentagem de sílica no magma, vão gerar diferentes minerais, que vão gerar diferentes rochas ígneas. Além disso, né, o magma vai depender de as rochas, tá, que vão ser formadas pelo magma, vão depender de algumas outras classificações, né, de outras situações, além do teor de sílica. Então, o que a gente conversou aqui anteriormente foi pelo teor de sílica. Beleza, agora vamos conversar sobre os outros parâmetros que podem definir as rochas ígneas. Um deles é o índice de cor. Então, o índice de cor depende da proporção dos minerais que estão dentro daquele magma, que então vão gerar as rochas ígneas. Aí eu venho aqui, eu vou ter os minerais félsicos, que eles vão ser claros, de cor clara mesmo, tá? Mais esbranquiçados, e eles vão ter uma densidade leve. Então, o peso relacionado ao seu volume vai ser leve em relação a outros minerais. Quais são esses minerais? O quartzo, por exemplo, o feldspato potássico e os plagioclásios. Eles vão ser considerados minerais claros e leves, os félsicos. E aí nós temos os minerais máficos. Eles vão ser de coloração mais escura, aproximando-se do marrom, do preto, e vão ser mais densos. Então, o seu peso em relação ao volume
vai ser mais pesado em comparação com outros tipos de minerais. Esses minerais máficos temos como exemplo as micas, os anfibólios e os piroxênios. Então, para o índice de cor, a gente analisa a proporção que esses minerais têm na minha rocha. Então, quanto de proporção nós temos em relação a esse material, tá? Então, nós vamos ter 3 classificações aqui: a leucocrática, a mesocrática e a melanocrática. E aí a gente vai considerando, né, a porcentagem de minerais escuros que vai ter em cada rocha dessa aqui, tá? Assim que a gente analisa o índice de cor para separar as rochas, levando em conta a proporção de cada mineral, tá? Além disso, nós vamos ter, claro, a composição mineralógica, então quais são os minerais que estão compondo aquela rocha. Isso vai nos auxiliar a diferenciar a rocha e chegar numa definição. Temos ainda a textura, então, dependendo da textura da minha rocha, eu vou conseguir diferenciar ela e classificá-la em relação às outras, tá? A textura está ligada principalmente com a dimensão absoluta e relativa dos minerais que estão compondo aquela rocha. Então, os hábitos dos minerais, as formas dos minerais, que a gente estava conversando quando a gente fala lá de hábito cristalino, né? Forma prismática, né? A gente fala desse tipo de hábito, e aí isso vem para as rochas também. Em questão de textura, a gente pode ter as texturas faneríticas, tá? Que vão ser quando os minerais que compõem a rocha são visíveis. A gente consegue ver ele na rocha a olho nu, sem precisar de um microscópio, de um outro tipo de ensaio que vá para uma aproximação, né, de mais de 50, 100 vezes. Então a gente consegue só pegando a rocha definir quais são os minerais que compõem aquela rocha, tá? Normalmente isso acontece nas rochas intrusivas, nas rochas plutônicas. Por quê? Porque a gente tem um tempo maior de solidificação, de cristalização daquele material, então a rocha demora para cristalizar e assim os minerais ficam mais visíveis quando a rocha fica pronta, tá? E aí o segundo caso de textura é a rocha afanítica, quando os minerais não são possíveis de distinguir. Então vejam, aqui no basalto a gente não tem uma distinção de quais minerais estão formando essa rocha, né, assim a olho nu. A gente precisaria do ensaio com o microscópio para chegar nessa definição, tá? Então, normalmente acontecem nas rochas vulcânicas ou extrusivas, que acontecem fora da crosta terrestre. Por quê? Porque a solidificação, a cristalização do material que foi extravasado, né, da crosta, vai ser muito rápida, ele resfria muito rapidamente, e aí a gente não consegue ter uma cristalização bem certinha de cada mineral, eles vão acabar se misturando, e nós não temos essa textura que seja visível a olho nu, e aí entra a textura afanítica, beleza? Por fim, vamos falar da estrutura das rochas, que também é uma característica que pode auxiliar na definição dessas rochas ígneas. A estrutura vai entrar na parte das feições globais da rocha. Então, a gente olhando a rocha como um todo, como que a gente classifica ela, né, em relação ao que está sendo observado. E aí ela é relacionada, claro, à formação dessa rocha, como que ela foi formada, se ela ficou com muitos poros, com poucos poros, como que é a aparência dela por fora. E eu posso ter várias estruturas, né, dependendo do que eu estou observando. Então, ela pode ser fluida, pode ser maciça. Por exemplo, aqui o riolito, que a gente não consegue visualizar poros, né? Parece que ela é bem homogênea, bem fechada, bem composta ali. Temos a formação de estrutura vesicular, que aí seria o caso da pedra pómez, por exemplo, que nós temos vários poros que são observados na rocha, né? Poros grandes, um padrão de sempre ter poros, né? Quando a gente observa a rocha como um todo, podemos ter várias classificações de estrutura aqui, dependendo do que eu estou observando na rocha em si.
é uma característica bem visual, beleza? Pessoal, então aqui para fechar a parte dos parâmetros, vamos olhar, né, esse desenho em si. Então aqui embaixo eu tenho um incremento da cor escura e da sua densidade, tá? Então, presença dos minerais máficos, à medida que eu vou aumentando, eu vou modificando, né, a quantidade de minerais que eu tenho e vou modificando, consequentemente, as rochas ígneas que eu estou formando. As rochas estão aqui em cima, que são as rochas mais comuns, as rochas ígneas mais comuns. Então, se eu vou aumentando a cor escura, eu vou formar, por exemplo, o peridotito, tá? Porque ele tem maior composição de piroxene e olivina, que são rochas, né, com maior densidade e de cor mais escura. Se eu tenho rochas mais claras, um incremento de sílica, por exemplo, eu vou para cá, né, para formação do granito, por exemplo, ou do riolito, que são rochas de cores mais claras, que tem uma maior proporção de quartzo, de feldespato potássico, de plagioclásio, tá? Que a gente estava conversando que são rochas mais claras. Além disso, vamos analisar aqui o tipo de magma. O tipo de magma tem a ver com o quê? Com o teor de sílica que a gente tem nesse magma. Então, quando eu vou aumentando o teor de sílica, eu também vou mudando a formação das rochas. Se eu tenho teores menores de sílica, eu vou chegar a outros tipos de rochas. Por exemplo, o gabbro aqui e o último, o peridotito, e ainda o basalto lá atrás, né? A gente tem um teor de sílica menor do que quando a gente está falando do granito e do riolito, que vão ter um teor de sílica bem maior na sua composição. Beleza, para fechar, texturas. Então, textura afanítica, quando eu não consigo, né, visualizar os minerais a olho nu, riolito, andesito, basalto, tá? E a textura fanerítica, quando acontece, né, a formação de forma extrusiva, de forma intrusiva, que a gente tem tempo de solidificação e a gente consegue visualizar os minerais de uma maneira, né, mais simples, sem precisar dos microscópios. Então, granito, diorito, gabbro, tá? Então vejam a diferenciação aqui em cima em relação à textura e aqui embaixo em relação à presença de determinados minerais para formar, né, esses tipos de rochas ígneas, beleza? Pessoal, falando das rochas vulcânicas ou extrusivas, né, então que são formadas no processo de liberação do magma, né, nós vamos falar do vulcão em si, tá? Então, o vulcão, ele é formado aqui, se vocês observarem nessa imagem lateral, pela câmara magmática, que é aquele bolsão de magma que fica lá próximo da cratera, tá? Nós vamos ter um conduto vulcânico, um canal, que aqui está sendo chamado de chaminé, e vamos ter a cratera, tá? Que vai liberar o magma em si, formando, né, a lava que a gente conhece. Nós podemos ainda ter algum cone, conduto secundário, então chaminé secundária, ou alguma falha por onde a lava também, né, saia da nossa câmara magmática. E isso pode acontecer, mas a gente leva em conta aqui a cratera principal quando a gente fala de vulcão, tá? Como comentamos nas texturas anteriormente, as rochas vulcânicas ou extrusivas são afaníticas. Os minerais não são visíveis. Olha aqui o basalto, né? Não dá pra gente diferenciar quais são os minerais que estão presentes. Por quê? Porque a cristalização é super rápida. Então, quando sai e tem contato com a superfície, esse material vai se solidificando, resfriando muito rapidamente e vai formar rochas onde não é possível realizar essa verificação
né, de distinção dos minerais. Eles viram tudo uma coisa só, tá? As rochas vulcânicas extrusivas, elas podem conter fragmentos vulcânicos de várias granulometrias. E dependendo da granulometria que tem esses fragmentos, eles vão ter nomes diferentes e vão levar à formação de rochas diferentes. Por exemplo, poeiras e cinzas vulcânicas são as menores granulometrias. O lapilli vai ser uma granulometria um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa. As bombas já vão ser fragmentos plásticos bem maiores, tá? E aí, por fim, os blocos, né? Como o próprio nome diz, vão ser blocos mesmo de fragmento vulcânico que podem chegar a gerar essas rochas, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. O tufo vai ser formado por poeiras e cinzas vulcânicas. O lapilito, em sua maioria, pelo lapilli, tá? E o ignimbrito vai ser formado por blocos e por bombas na sua maioria. Então, uma combinação, né, desses materiais, tá? Esses materiais aqui, eles são transportados, então, a altas temperaturas, né, para a crosta terrestre, e no seu resfriamento vão originar esses diferentes tipos de rochas, né, que a gente vai extrair e utilizar depois para as mais variadas situações. Beleza, fechamos aqui a parte das rochas ígneas. Agora a gente vai falar um pouquinho das rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? Vamos analisar primeiro o nome. Meta significa mudança, morfo, formato. Então, é uma transformação de formato e de composição química em rochas pré-existentes, rochas que já existem. Elas podem ser de qualquer origem. Então, essa mudança pode acontecer em rochas ígneas e nas próprias rochas metamórficas e nas rochas sedimentares que a gente vai ver na próxima aula. A mudança que vai acontecer é em estado sólido, tá? Então, vai modificar a rocha em si, inclusive a sua composição, tá? Ocorre em estado sólido. E quais são os fatores que regem esse processo das rochas metamórficas? O calor, tá? Então, a presença de calor, o contato com calor vai aumentar a velocidade das reações químicas e vai auxiliar nessas mudanças, né, da rocha em si, da rocha pré-existente. Pressão. A pressão vai gerar, então, um esforço para compactar os minerais e assim mudar a sua textura e, consequentemente, a sua estrutura também, tá? Vai realizar essa modificação. E ainda, claro, presença de fluidos. Então, se eu tiver algum fluido que esteja passando, né, naquele processo onde está sendo formadas as rochas metamórficas, vou ter alguns íons em solução. Esses íons vão auxiliando em acelerar essas reações químicas e essas mudanças no estado sólido. Quais fluidos, né, quando a gente fala dessa presença? A gente fala de a própria água que está nos poros da rocha pré-existente, da primeira rocha lá. O magma também vai ser considerado um fluido, e aí a sua composição vai sendo modificada dentro do que tem naquele magma, vai auxiliar a chegar num outro tipo de rocha. E a própria decomposição química dos minerais. Então, os minerais têm uma formulação química, né? E se eles tiverem alguma molécula de água que seja decomposta ao longo do tempo, pode auxiliar, né, na mudança química dessa rocha para gerar, então, uma rocha metamórfica. Beleza, vamos falar dos tipos de metamorfismos. Nós temos vários tipos de metamorfismos que podem ocorrer e gerar essas rochas. Nós vamos falar hoje de 3 que são principais e que a gente precisa conhecer. O primeiro tipo de metamorfismo é o metamorfismo de contato, tá? Onde um corpo ígneo, então a temperatura do magma, a proximidade com o magma, vai transformar a rocha que está em volta
que é o que a gente chama de rocha encaixante. Então, se vocês observarem aqui, eu vou ter magma e vou ter uma rocha que está encaixando nesse magma. Vários fragmentos de rocha que estão próximos, né, daquele bolsão ali, daquela câmara de magma, tá? Que estão envolvendo. Beleza. Essa transformação da rocha vai acontecer, então, pelo contato com altas temperaturas, dependendo, claro, da temperatura do magma que está em contato, tá? E também da magnitude desse magma, tá? Então, qual que é o tamanho dele, qual que é o contato, a área de contato que está tendo com essa rocha envolvente, beleza? Como que vai ficar essa rocha que é formada pelo metamorfismo de contato? Vai depender do que tem na composição do magma que está em contato com a rocha. Beleza? Como a gente falou, dependendo do teor de sílica, vai modificar a rocha que está sendo formada. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Dependendo de qual tipo de magma que está em contato com a rocha, né, vai modificar qual é a rocha metamórfica que vai ser formada. E ainda depende da composição da própria rocha que está envolvendo o magma, da rocha encaixante. Se ela tiver um tipo de composição, vai formar um tipo de rocha metamórfica. Se ela tiver outro tipo de composição, outros minerais que estão compondo, né, vai modificando essa formação em si. Beleza. Tipos de metamorfismo dinâmico. O metamorfismo dinâmico está relacionado com movimento. Então, ele vai acontecer nas zonas de falha da crosta terrestre. Se vocês observarem aqui, né, a gente teria uma falha na crosta, que a gente conversou lá na primeira aula, né, que pode acontecer. E aí, nessas zonas de falha, as rochas que estão aqui nesse contato vão estar sujeitas a várias pressões. Então, há pressões muito grandes que vão, né, aumentando e se modificando à medida que as placas tectônicas se movimentam. Então, vai modificando essas pressões. Essas pressões, né, esses esforços, vão gerar uma intensa deformação nesses maciços rochosos. E aí, nós vamos ter redução de tamanho dessas rochas, formação de texturas do tipo bandadas ou laminações. Então, como se fossem várias lâminas uma em cima da outra. Aquele dobramento que a gente conversou nas outras aulas, tá? Vai formando essas rochas com várias lâminas. Quando acontece a formação dessas rochas pelo metamorfismo dinâmico na superfície aqui da falha, né, fora do interior da crosta terrestre, então já na parte externa, a gente chama essas formações de casaclitos, tá? Quando ocorre na profundidade da falha, então no interior da falha, a gente chama de milonitos. Então, se vocês observarem aqui, a gente está falando do interior da falha, vão se formar tipos de rochas milonitos, tá? São classificações em relação a nomes na geologia para a gente ir diferenciando aonde que ocorre esse processo. Joia! O último tipo de metamorfismo regional, tá? O regional vai acontecer em grandes áreas da crosta terrestre, normalmente nas placas tectônicas que estão convergindo, então indo uma em direção à outra. Tá? Vai gerar o quê? Alta temperatura naquela região e ainda alta pressão, porque elas estão se aproximando, tá? Dependendo desse contato, de qual região que está ocorrendo a temperatura e a pressão, a gente vai gerando diferentes classes de metamorfismo regional. Então, não necessariamente vai ser sempre alto e alto, tá? Alta temperatura e alta pressão. Aqui eu tenho variação, né, desses dois parâmetros e essa variação vai gerar diferentes rochas, tá? Então, se eu tenho um alto grau de mudança, vai levar um tipo de rocha. Se eu tenho um médio grau de mudança, vai levar outro tipo. E um baixo grau de mudança vai levar à formação de outros tipos de rocha.
Então, observem aqui comigo as placas convergentes, certo? Vai ser essa região aqui, essa grande área, que vai ter a presença de temperatura e pressão. Dependendo da região, a gente vai ter a formação de diferentes rochas. Então, aqui em cima, ardósia, formada sob pressão e temperaturas mais baixas em relação às outras, tá? Ainda vou ter movimentação, vai ser um metamorfismo regional, mas aqui, né, eu não tenho uma pressão e uma temperatura tão altas, eu estou mais próximo da superfície. Aqui, mais no meio, eu tenho pressão e temperatura média, e aí eu vou formar outro tipo de rocha, o xisto, tá? Aqui, mais próximo quase do magma, né, a gente vai ter pressão e temperatura já altas, e aí eu vou formar um outro tipo de rocha metamórfica, que é o gneiss, tá? Então vejam essa diferenciação. Pode ser observado aqui também. Então, à medida que vai aumentando o grau de mudança, né, a gente vai formando rochas diferentes. Então, começo lá, tem um mineral, argila, feldspato, quartzo, vou formar o folhelho, tá? Quando eu tenho um grau baixo de metamorfismo, então a minha temperatura está em torno de 200 graus. Ela é alta? Sim, mas em comparação com as outras temperaturas, ela é mais baixa, tá? Então, eu vou ter outros tipos de minerais que podem compor essa rocha. Eu vou ter, por exemplo, a formação de ardósia. E à medida que eu vou aumentando o grau de metamorfismo, eu vou modificando a rocha formada e a sua composição química. Então, vejam, o xisto aqui, né? Pode ter a presença de todos esses minerais aqui, vai estar num grau intermediário de temperatura e pressão. E aqui já o gneiss, ó, pode ter outra formação de mineral, vai estar aqui com 800 graus Celsius para ser formado, vai formar o gneiss, beleza? Então, todos esses processos, como que vai acontecendo o metamorfismo, vai gerando diferentes tipos de rochas metamórficas, tá? Então, as rochas vão depender, claro, da natureza da rocha mãe, da primeira rocha, da rocha pré-existente, que a gente chama de protólito. E vai depender também do que a gente estava falando até agora, quais são as condições que geraram aquela rocha. Condição de temperatura, condição de pressão, qual é o tipo de metamorfismo que gerou aquela rocha, tá? Por exemplo, nós podemos ter alguns tipos de rochas que vão sendo gerados ao longo do tempo, tá? Dependendo da sua composição. Vamos falar de algumas delas. Aqui, rochas que contêm apenas um mineral na sua composição. Então, voltando lá nos minerais, ao invés de eu ter uma combinação que vai formar essas rochas, eu vou ter um mineral só. No exemplo aqui, o quartzo, tá? Que a gente já viu lá na aula sobre os minerais. O quartzo vai formar, quando a gente tem uma modificação desse material para gerar uma rocha, né, um metamorfismo, a gente vai ter o que a gente chama de arenito quartzoso. Pelo arenito quartzoso, quando a gente trabalha ele, a gente pode utilizar ele para montar as placas de quartzito. Essas placas de quartzito vão ser utilizadas, por exemplo, em revestimento cerâmico para construção civil, né? Para pias, para balcões, é um tipo de revestimento que pode ser aplicado. Outro exemplo, o calcário, tá? Então, nós vimos lá o mineral calcita, tá? Se eu tenho uma modificação para formar uma rocha partindo essencialmente do mineral calcita, então a composição química quase inteira de calcita, a gente vai ter, por exemplo, o calcário calcítico, tá? Que é um tipo de rocha metamórfica que, depois de trabalhado, vai gerar para a gente o mármore, tá? Também utilizado em revestimentos. Então vejam, são dois revestimentos diferentes que partem de duas rochas diferentes que têm sua origem em um mineral, cada uma num mineral diferente. Tudo isso vai ser utilizado e aplicado dentro da construção civil, tá? Então é bem interessante o que pode ser realizado
com os variados tipos de rocha. Beleza? Ainda vamos falar das rochas metabásicas. Então, quando a gente tem a mudança, né, de uma rocha prévia, tá? Que tem já uma combinação, né, entre minerais, tá? Se eu tenho um baixo a médio grau metamórfico, então, quando a gente estava falando lá de temperatura e pressão vão de baixo até médio, a gente vai ter a formação de rochas que contém na sua composição as cloritas, as zeólitas, os anfibólios e as granadas. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que é a rocha granada, né, que tem uma composição química do mineral granada bem grande, tá? E vai ter a composição de alguns desses outros aqui, e o anfibolito, que vai ter na sua composição química uma grande parcela de anfibólio, tá? Que vai formar essa rocha metamórfica aqui. Já se eu tenho um alto grau metamórfico, então tenho uma alta temperatura e alta pressão, eu vou formar outro tipo de rocha, vou ter uma composição química diferente, normalmente baseada nos piroxênios. Aí, como exemplo, nós temos aqui o diabásio, né? Se vocês observarem, a coloração do piroxênio é bem mais escura, né? Que é o que a gente tinha conversado antes lá. E aí eu vou formar uma rocha metamórfica diferenciada, que é o diabásio, tá? Para finalizar, a gente vai falar da textura das rochas metamórficas. Então, a textura pode ser apenas uma das classificações que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Vamos falar sobre elas. Ou ainda podemos combinar as texturas quando a gente está classificando uma rocha em relação a isso, porque algumas das rochas metamórficas vão ter uma formação bem complexa, e aí a gente vai precisar classificar utilizando, né, 2 classificações de textura, porque uma só não vai dar conta. A gente analisa que tem 2 situações em cada rocha, beleza? Mas falando delas separadamente, a primeira é a classificação de textura lepidoblástica. O que é a classificação lepidoblástica? Nós vamos observar que temos basicamente placas, tá? Ou seja, superfícies paralelas que podem ser planas, então como se fossem mesmo várias placas, ou ondulares, como se fossem várias ondinhas uma em cima da outra, que vão ser formadas pelo alinhamento dos minerais. Então, os minerais vão se alinhando em várias lâminas, em várias placas. E isso vai ser perpendicular em direção ao esforço que causou essa formação. Então, se eu tenho as placas numa direção, os esforços compactaram essas placas na outra direção, na direção contrária, para deixar essas placas todas unidas, o que formou esse tipo de textura. Se vocês observarem, nós temos 2 exemplos aqui. Um é a ardósia. Então, olhem como a gente tem várias plaquinhas aqui, como se elas estivessem, né, uma em cima da outra, tá? Esse é o tipo de textura que a gente está conversando. Aqui também dá para observar, ó, as várias plaquinhas. Elas não precisam ser regulares, né? Só precisa ter esse aspecto visual de que elas estão alinhadas uma em cima da outra, tá? E ainda temos aqui o xisto. Aqui é um maciço bem grande, né? Que ainda não foi reduzido. Então, para vocês observarem as placas numa maior magnitude, tá? A gente ainda vai ter a formação das placas. E aqui numa rocha já separada, nós também vamos ter, né, a presença dessas superfícies paralelas que vão se juntando, alinhando e formam esse tipo de textura. Temos ainda mais alguns tipos de texturas aqui. A textura granoblástica, tá? Que leva em consideração minerais granulares que estão todos juntos naquela rocha e não tem uma orientação definida. Então, minerais que têm uma granulometria mais fina, tá? Que a gente não consegue identificar uma formação regular específica. Então, como se fosse vários grãozinhos bem pequenos unidos para formar aquela rocha. Um exemplo é o mármore, né? Podem observar, a gente não consegue definir os minerais, só vai tendo uma mudança de coloração dependendo dos grãos que estão se prevalecendo em cada região.
mas não tem uma regularização geométrica que a gente consegue observar. Então é esse tipo de textura aqui, a granoblástica, tá? O outro tipo de textura que eu trouxe como exemplo aqui é o nematoblástica, textura nematoblástica, que são então minerais prismáticos que estão juntos e sem orientação. Prismáticos já lembra pra gente um tipo de formação geométrica, os prismas, né? Então eles também não precisam ser completamente regulares, retinhos, mas é como se a gente conseguisse observar algumas áreas na rocha. Então, aqui eu tenho formação de um prisma, aqui eu tenho outro prisma, aqui na parte de baixo outro prisma, como se a gente conseguisse separar os minerais da rocha pela formação de diferentes prismas, tá? Então eu trouxe aqui o anfibolito novamente, para a gente observar a presença desses diferentes prismas de minerais, tá? E ainda num caso um pouco mais diferenciado, que não é tão comum, nós podemos ter a textura porfiroblástica, quando a gente tem a presença de um mineral que está em excesso ali, mais preponderante na rocha, tá? E a impressão que a gente tem é que os outros minerais estão imersos ali, escondidos, né? Quase que envolvidos por esse outro mineral. A gente tem essa junção de minerais ali, então tem um que se prevalece em relação aos outros. É a textura porfiroblástica, ela não é tão comum, é mais para vocês conhecerem. Lembrando que a gente pode combinar, né, essas classificações de texturas quando a gente fala de determinada rocha, pode ter duas ao mesmo tempo. Beleza. Pessoal, em relação ao conteúdo teórico, era isso. Eu vou passar para vocês agora alguns exercícios. Então, para essa aula, são 3 exercícios. Vocês vão responder esses exercícios no link do Google Forms que eu vou passar para vocês, né? Em separado, vai estar disponível tanto lá no grupo do WhatsApp, que eu vou passar para vocês, e no sistema do AVA também eu vou deixar disponível, tá? Então, são 3 exercícios. O primeiro aqui. As rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas são exemplos da consolidação de um conjunto de minerais que tiveram origem na fusão das rochas. A respeito desse grupo de rochas tão importantes, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos 4 afirmações, 1, 2, 3 e 4. Vocês vão analisar qual delas são verdadeiras, quais são falsas, tá? Verdadeiro ou falso, e responde para mim lá no link do Google Forms. Segunda questão. O granito e riólito são 2 rochas distintas, diferentes, porém com algumas particularidades em comum. Enquanto o granito é uma rocha tal, o riólito é uma rocha tal. Por isso, o granito possui uma textura assim, quanto ao grau de visibilidade dos minerais, ao passo que o riólito é desse jeito. No entanto, ambos possuem como minerais principais o isso e A para finalizar. Considerando o texto acima e os espaços, que trata sobre 2 rochas ígneas de composição similar, analise os itens abaixo e assinale a única alternativa que completa as sentenças corretamente. Então, nós temos aqui as alternativas, vocês vão escolher a mais adequada para completar os espaços e vão responder para mim lá no link qual foi a letra escolhida, tá? Para essa questão. Para finalizar, exercício 3. O metamorfismo de contato desenvolve-se nas rochas encaixantes ao redor de intrusões magmáticas, formando auréolas de metamorfismo de contato, né? É aquela camadinha ali onde tem o contato entre a rocha envolvente e o magma em si. As principais transformações metamórficas geradas nessas auréolas devem-se ao calor do magma, ocorrendo sem deformação acentuada. Essa descrição representa a definição de metamorfismo de contato, que também aparece aqui na figura 2.7. Então, está aqui a presença do metamorfismo de contato, como que ele vai ocorrer, beleza? Sobre os fatores que influenciam o metamorfismo de contato,
assinale a afirmação correta. Então, vocês têm 5 afirmações aqui, vocês vão escolher qual vocês acham que está correta e vão responder lá no link do Google Forms também. Não esqueçam de colocar o nome no link, né, para vocês obterem os pontos, tá? Por hoje, pessoal, era isso, beleza? Qualquer dúvida a gente vai conversando no grupo do WhatsApp, né? E vocês respondem isso até a terça-feira da semana que vem, é o prazo para responder essas questões, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até mais.